tudo bem? Então, hoje eu fiz uma aula um pouquinho diferente. Eu resolvi fazer dessa maneira, né, para vocês me verem um pouco e para a gente interagir de uma maneira diferente. Vamos continuar nosso assunto sobre a Primeira República no Brasil. Nós vimos ontem alguns dados, né, que foram assim a demarcação do surgimento, né, da República no Brasil, por que ela surgiu. Hoje a gente vai reforçar essa ideia, vamos falar mais um pouquinho aí, o que aconteceu, por que essa República é tão importante pro Brasil e para a política no Brasil. E depois a gente vai comentar aí no grupo todo esse desenvolvimento aí da Primeira República. Então, a primeira coisa que eu preciso, que é o primeiro dado que eu preciso que vocês tenham, se vocês quiserem copiar aí no caderno de vocês, eu vou utilizar aqui esse apontador aqui para vocês estarem vendo, é a data. Então, essa Primeira República no Brasil, ela acontece de 1889 a 1930. E aí vocês vão ver logo nos nossos próximos temas, que depois de 1930 a gente vai ver uma outra grande mudança no Brasil, principalmente em relação à política. Então, a data da Primeira República no Brasil, caso vocês precisem aí, sei lá, alguma atividade ou alguma avaliação, ela inicia em 1889, quando Dom Pedro II perde o poder, né, ele sai ali da monarquia, e vai até 1930, quando Getúlio Vargas vai entrar no poder, que é uma outra história bastante interessante. O significado. Então, ontem eu passei para vocês e hoje vocês vão estar vendo, que eu acho que é para vocês gravarem, se torna mais interessante. Então, o que foi, né? O que significou essa república? Primeiramente, é a inauguração da questão republicana, né? Que é o que eu falei, a questão da res pública, da coisa pública, aquilo que deixa de ser de um poderio português, né? Porque a gente sabe que quando Portugal colonizou o Brasil, ele passou a ser, entre aspas, ele entendia, né, que era dono ali dessas terras. Então, a partir do momento que a república é instaurada, as coisas, né, no país passam a serem públicas, onde o povo passa a ter direitos de escolhas, e ela foi dividida aí em alguns momentos. A República da Espada, vocês lembram que eu falei ontem a questão da disputa de poder? Então, a gente vai ver isso aqui. E a República das Oligarquias, que é onde eu falei da questão da República Café com Leite, onde os grandes fazendeiros ou plantadores do café, eles dominavam ali as regiões e, consequentemente, dominavam também o poder político naquela época. Os estados que mantinham esse domínio eram São Paulo e Minas Gerais, então eles intercalavam o poder para que outras regiões não colocassem pessoas importantes, né, ali no poder naquele momento. E aqui vem as datas. Algumas pessoas ontem até falaram assim, nossa, eu sou ruim de data. Eu sei, é complicado e ninguém tem que saber corretamente todas as datas. Mas algumas épocas é extremamente importante porque são marcos, principalmente dentro da história. Então, a proclamação da República, hoje a gente tem feriado ainda que é referente a isso. Então, é uma data extremamente importante. 15 de novembro de 1889. Onde um golpe do Estado organizado pelas elites militares, as elites religiosas e os grandes fazendeiros tiraram ali e obrigaram então Dom Pedro I a sair do poder. Então, após essa proclamação, a gente vai ver umas outras mudanças, por exemplo, de governos. Então, a gente vai entender que, na verdade, essa elite, ela tirou o poder da monarquia, mas ela não deu poder para a sociedade, não. A gente vai ver que eles deram poder para si mesmo. A sociedade foi convencida de que eles teriam ali os direitos estabelecidos, né,
nessa nova forma ali de organização política, mas na verdade a gente vai perceber ali a pouco agora que não foi bem assim, que essa realidade era outra. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem de como foi esse momento aí da tomada do poder, né, que aconteceu em Benedito Calixto em 1893, onde a gente vê ali do lado direito, né, os prédios que representam e representavam imensamente o poder, e a gente vê aqui do lado esquerdo, né, a elite que estava ali pronta para atacar, né, chegou mesmo para tomar o poder e não deu outra chance para a monarquia. E vamos ver aqui um pouco agora sobre a questão das influências da República Brasileira. Por que eles foram influenciados? Nossa, mas de onde saiu essa ideia? Do nada? Não, a gente vai ver e vamos lembrar que lá na Europa, e eu já falei isso com vocês há 2 anos atrás, lá no 7º ano, lá na Europa as coisas já aconteciam. Por quê? Porque eles têm um tempo de colonização superior ao nosso. Então, nós temos um tempo aí de diferença de desenvolvimento em torno de 200 anos. Então, imagina vocês, quando a República chega aqui, em muitos lugares na Europa, ela já existia. Então, são influências que vêm, né, dos europeus e que as pessoas vão tomando aquilo para si. Então, a primeira dela é a questão do positivismo, que veio da França, de Auguste Comte, né, que influenciou principalmente a criada aqui dessa frase tão famosa que está na nossa bandeira, de ordem e progresso. Então, eles acreditavam que com essa nova estrutura política iria se ordenar o país e, consequentemente, progredir economicamente, politicamente, socialmente falando. Também tiveram como influências a questão dos Estados Unidos. Vocês podem lembrar que já havia acontecido a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já era um país que estava num desenvolvimento muito evoluído e o país já tinha ali em si esse modelo republicano federalista. Nai, o que é isso, republicano federalista? Quando a gente fala em modelo republicano federalista, a gente está falando numa república federal, que é como a gente tem aqui agora, onde as uniões, ou seja, os estados, os municípios, vão adquirindo para si direitos. Então, muitas coisas podem ser decididas no estado, muitas coisas podem ser decididas no município, e muitas coisas vão ser decididas através da federação maior, né, que é da União. E também teve como influência o ideal modernizador francês. Nós vamos lembrar da questão da liberdade, igualdade e fraternidade lá da Revolução Francesa, que veio aí, ó, até hoje, né? A gente utiliza muito isso. Questão de ser livre, questão de ser fraterno, né? De um respeitar e gostar do outro. Questão da igualdade, né? Igualdade entre as pessoas, igualdade entre as nações, igualdade entre os estados, que é extremamente importante. E ajudou muito para a questão das reformas urbanas. Quando a gente fala em reformas, principalmente na política, a gente está falando em mudanças. Então, são mudanças que são necessárias em determinado momento. E aqui eu coloquei um pouco dos artigos que estavam ali no primeiro decreto republicano, né, no lançamento da República no Brasil. Então, o artigo 1º, ele dizia o quê? Fica proclamada provisoriamente e decretada como a forma de governo da nação brasileira a República Federativa. No 2º, as províncias do Brasil, reunidas pelo laço da federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. Artigo 3º. Cada um desses estados, no exercício de sua legítima soberania, então o estado ele é soberano, então ele tem ali decisões que ele pode tomar, decretará oportunamente a sua constituição definitiva, elegendo os seus corpos deliberantes. O que é isso? Aqueles que vão decidir. Hoje nós temos dentro do município os vereadores, né, que fazem ali as legislações municipais, decidem, votam.
ou aprova a legislação criada pelo prefeito. A gente tem os deputados, que são aqueles que legislam, né, que criam leis no estado, os deputados estaduais, e nós temos a Câmara, né, lá em Brasília, que faz com que as leis criadas, por exemplo, por um presidente ou criadas pelos próprios deputados sejam aprovadas ou não sejam aprovadas. Isso são chamados corpos deliberativos, ok? Ou deliberantes. E aí vem o artigo 4º. Enquanto pelos meios regulares não se proceder à eleição de Congresso Constituinte do Brasil, e bem assim a reeleição das legislaturas de cada um dos estados, será regida a nação brasileira pelo governo provisório. Então, até que se tenha uma eleição, até que se crie essa eleição, porque até então não existia eleição, os monarcas estavam aí no poder há muito tempo, vamos instituir o governo provisório. E quem vai escolher esse governo? Nós que estamos aqui agora decidindo e tomando o poder. Então, a República da Espada, ela durou de 1889 a 1894. Um dos seus maiores representantes foi o Marechal Deodoro da Fonseca, e ele criou, nesse momento da República da Espada, o federalismo, o presidencialismo, a tripartição de poderes. O que é isso? Executivo, legislativo e judiciário, porque até então existia 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O moderador era o do rei, que era o que decidia tudo. Então, como não tem mais monarquia, cria-se então os 3 poderes que nós temos até hoje: o executivo representado pelo presidente, governador e prefeito, o legislativo pelas câmaras de deputados, ministros e vereadores, e o judiciário representado pelos juízes e aqueles que representam então a lei. E também instituiu aqui a eleição direta. O que é isso, Naina, eleição direta? Até então, as pessoas não votavam diretamente, era indiretamente. Com a eleição direta, vai ter ali as 2 pessoas ou 3 que vão concorrer, e você tem ali o direito de votar. Mas prestem atenção, guardem isso aí. Esse direito não é tal como hoje, tá? Nós vamos perceber que, por mais que seja uma eleição direta, não foi muito bem livre essa escolha de quem estaria ali no governo, não. Vamos ver um pouquinho para frente isso aí. O voto aberto e não censitário, o que é isso? Você vai votar, só que o seu voto todo mundo tem que ver. Naina, mas como assim ver meu voto? Sim. Então, aqueles grandes coronéis, né, que eram os caras ali, donos das grandes terras, eles tinham ali o governo que eles defendiam, óbvio, era o governo que ia defender também as ideias dele. Então, ele pegava vocês que trabalhavam ali nas suas fazendas, nas suas grandes plantações ou na sua criação de gado, e levava você para votar. Olha, você vai votar, mas eu vou ver em quem você vai votar, porque você tem que votar nesse camarada aqui, ó, porque ele é que vai me ajudar, ok? Então, você tem um voto direto, você tem o direito ao voto, mas você não tem o direito à escolha, certo? A questão do voto não censitário, né, de não fazer censo, só homem vota, só até tal idade, tudo isso que sempre existiu. E o fim do padroado real, o que é isso? Dos padrinhos, né, que vem ali da monarquia. Já que não tem monarquia mais, quando se trata de realeza, se não tem mais, não tem mais apadrinhamento. E aí vem a política do encilhamento. O que é isso, o encilhamento, Naina? É uma tentativa de estimular a industrialização nacional. O encilhamento foi: o governo decidiu, para fazer com que circulasse dinheiro ali, né, no Brasil, emitir muito dinheiro, ou seja, fabricar muito papel moeda, emitir esse papel moeda para a sociedade, para que a sociedade tenha o chamado aqui, ó, poder de compra. Isso acontece até hoje, viu? Quando a gente vê que começa a fazer notas novas, como a gente viu aí de R$200, quando a gente começa a ouvir falar que estão fazendo mais não sei quantas milhares de moedas, é porque o dinheiro não está circulando. Se o dinheiro não está circulando, o país entra numa crise financeira muito grande. E aí o que é que o governo faz como válvula de escape? Ele precisa jogar esse dinheiro na sociedade. Porque a sociedade com dinheiro, ela faz o quê? Gasta. E se ela gasta, o dinheiro vai para onde? Para os cofres públicos. Isso é uma jogada econômica muito interessante
e que a gente tem que tomar muito cuidado de não cair nesse golpe de quando achar que tem muito dinheiro circulando, que eu possa gastar e não guardar, certo? Aí depois veio o governo de Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro. Ele continuava mandando com muita repressão e, consequentemente, muita revolta popular. E aí, depois de 1894 a 1930, a República Oligárquica, que foi aquela divisão que eu disse, quando os grandes fazendeiros ou plantadores de café estavam no poder, a questão chamada aí de República Café com Leite, certo? Esse cara aqui, senhor Prudente de Moraes, foi o primeiro presidente civil do Brasil. Por que civil? Porque não era mais militar e não era mais moderador, ok? E aí vem como práticas políticas, a política café com leite, que nós já falamos, a política dos governadores, que eles faziam ali, se mantinham na presidência, que nós também já falamos, e onde os coronéis levavam as pessoas obrigatoriamente para votar e escolhiam em quem ele devia votar, que era a chamada troca de favores. Temos também a Comissão Verificadora de Poderes e a chamada degola. O que é isso, Naina, degola? Essa comissão, ela utilizava as denúncias, né, que chegavam até elas e tiravam ali do poder os políticos que faziam oposição ao presidente. Porque imagina vocês, a gente colocou o presidente lá, e aí tem político fazendo movimento, chamando pessoas para tirar o presidente, corta, extingue isso. Então, eles dominavam mesmo. E o mais importante, e a gente vai encerrar por aqui a aula de hoje, o chamado coronelismo e o voto do cabresto, que a gente vai perceber que esse coronelismo, ele foi bastante intenso. Então, a gente vê uma, vamos dizer assim, população naquela época, ganhando liberdade, acreditando no processo libertador, mas ao mesmo tempo eu também estou entrando aí no chamado voto do cabresto, e eu preciso votar porque eu preciso do meu trabalho, se eu for demitida eu não sustento minha família. Então, esses grandes coronéis perderam ali os escravos no passado, lá na questão da liberdade da escravocrata, em 1888, mas, consequentemente, eles ganharam aí esses grandes coronéis que tratavam a sociedade ali a ferro e fogo. Eles não eram pessoas que faziam grandes bondades e nem pequenas bondades. Eles eram extremamente rígidos e cruéis. Então, a gente consegue ver aqui, eu vou finalizar nessa imagem que foi pega no Google, onde vocês vão ver aqui o que ele representa. O governo de São Paulo, o governo de Minas. Aqui você vai ver que o cavalinho tá bem mais forte, bem mais gordo, porque em Minas era ali a região onde se criava, né? E em São Paulo você vai ver ali que eles tinham mais intenção de plantar. Então é isso. Agora a gente vai comentar no grupo, certo? Vamos ver se vocês têm alguma dúvida e até a próxima aula. Tchauzinho para vocês.